Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que Deus ele possa abençoar essa segunda-feira nossa e que Deus possa nos guiar pelo caminho da verdade dele, né? Pelo caminho da retidão dele. Eu queria deixar nessa manhã uma palavra de Deus para a sua vida, que está lá em Mateus, no capítulo de número 17, do versículo 24 até o 28. A Bíblia diz assim que quando Jesus ele chega em casa, chega em Cafarnaum, Pedro ele vai ser chamado pelos cobradores de impostos e eles vão questionar Pedro, perguntando para Pedro assim: e o vosso mestre, ele não paga imposto? E Pedro, sem hesitar, Pedro ele vai responder: sim, lógico que paga. E quando Pedro entra dentro de casa, antes que Pedro abra a boca, Jesus Cristo ele vai se antecipar e vai perguntar para Pedro: Pedro, quem deve de pagar imposto? São os filhos do reino ou os estranhos? E Pedro vai responder: os estranhos. E Jesus diz assim: então logo, os filhos do reino eles estão isentos de pagar imposto, mas para que não haja escândalo, para que não criem motivo contra nossas vidas, então pega uma vara, Pedro, vai até o mar, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pegar, Pedro, você abre a boca dele, e dentro da boca dele vai ter um start. O start era a moeda corrente da época, era o start e a dracma. A dracma, ela valia um dia de trabalho cada dracma, e o imposto, ele era cobrado 2 dracmas por pessoas, ou 2 dias de trabalho. E o start, ele valia 4 dracmas. E Jesus fala para Pedro assim: vai, abre a boca daquele peixe, pega o start que está na boca dele e paga o seu imposto e o meu imposto. E aqui Deus ele trouxe uma mensagem ao meu coração. Esse dia não foi um dia comum para Jesus, porque Jesus tinha ido até o monte. Alguns dizem que Jesus tinha ido ao Monte Tabor, algumas tradições, mas é impossível que isso tenha acontecido, porque na época de Jesus havia os romanos, uma fortaleza romana que guardava o Monte Tabor. Então seria impossível Jesus ter ido para lá. Jesus provavelmente foi para o Monte Hermon, que ficava a 20 quilômetros de Cesareia de Filipe, um monte de 3.000 pés de altura. E é lá que Jesus vai se transfigurar e vai aparecer Moisés e Elias. E quem está com Jesus? Pedro, Tiago e João. Porque só pode ter revelação aqueles que são íntimos de Jesus, aqueles que estão próximos a Jesus. E após a transfiguração, quando eles vão descendo do monte, Jesus ele vai explicando sobre Elias, que Elias já havia vindo, que era João Batista. E Jesus também vai estar indo para Cafarnaum. Enquanto Jesus está indo para Cafarnaum, um pai também, desesperado, vai se prostrar diante de Jesus e vai apresentar seu filho, que está endemoniado, a qual os discípulos eles não conseguiam tirar o demônio daquele garoto, porque Jesus disse que era uma geração incrédula e de pouca fé. Até parece nos nossos dias de hoje uma igreja que até anda com Jesus, mas uma igreja que já não tem mais fé, uma igreja que já não consegue mais repreender o mal. Aqueles discípulos não conseguiam tirar o demônio, e uma vez mais Jesus ele teve que se manifestar, curando aquele garoto. E Jesus continua a sua viagem a Cafarnaum, explicando para os discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição, coisa que eles também não conseguiam entender, porque quando Jesus morre, eles esquecem das palavras de Jesus e eles fogem, como muitas pessoas que até vivem dentro de uma igreja, ouvem a palavra de Deus, leem a Bíblia, mas não conseguem guardar as palavras do Senhor. Quando logo vem um problema, a primeira coisa que eles fazem é fugir, é se esconder, é se afastarem da presença de Deus. Porque um dia até andaram com Jesus, até oraram, leram a Bíblia, mas nunca guardaram as palavras de Jesus. Assim eram os discípulos. E Jesus continua a sua jornada e chega em Cafarnaum. E em Cafarnaum,
Acontece o texto que eu te contei, onde os cobradores de impostos vão até Pedro, e Jesus dá uma ordem a Pedro, que ele vá até o mar, pesque o primeiro peixe, abra a boca do peixe e tire o start da boca do peixe e pague o imposto de Jesus e o de Pedro também. E aqui chama a minha atenção pela onisciência de Deus, porque no fundo do mar, eu não sei quantos peixes tinha naquele mar, mas acredito que tinha milhares e milhares de peixes no fundo daquele mar. E lá no fundo do mar tinha um peixe, que talvez em um dia comum, com algum pescador pescando, mexendo nas suas tralhas, sem querer, desapercebido, deixou que o seu dinheiro, que o seu start caísse na água. E quando o seu dinheiro caiu naquela água, logo um peixe, pensando que talvez fosse um alimento, abocanhou aquele objeto e aquilo ficou entalado na garganta daquele peixe. Aquilo entalado na garganta daquele peixe com certeza estava levando ele à morte. Aquele peixe estava no fundo do mar e estava sofrendo, porque ele tinha dentro dele um algo de grande valor. Ele estava querendo engolir um algo que não era para ser engolido. E lá no fundo do mar, Jesus, com a sua onisciência, no meio de milhares e milhares de peixes, Jesus via que tinha um peixinho sofrendo entalado. E aqui eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você esteja assim também no fundo do poço. Talvez você também tenha se sentido esquecido. Talvez você tenha olhado para a sua situação e talvez você tenha até pensado que Jesus te abandonou, que Jesus te esqueceu. Mas eu quero te dizer, se ele viu aquele peixinho no fundo do mar, Jesus também está te vendo nesta manhã. E ele tem o melhor preparado para a sua vida. Jesus, ele vê aquele peixe no fundo do mar. E aquele peixe está entalado. E aquele peixe está entalado com coisas preciosas. Como muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que estão entaladas. Talvez estão entaladas porque foram ofendidas. Talvez estão entaladas porque sofreram alguma injúria. E outros estão entalados porque estão tentando engolir o que não é para engolir. Quantos pastores estão no fundo do poço entalados porque pararam de pastorear. Quantos levitas foram também para o fundo do poço porque engoliram os louvores que não eram para engolir. Quantos missionários, quantos evangelistas, quantas pessoas que engoliram que não eram para engolir. E isso tem te entalado, isso tem te levado ao fundo do poço. E eu quero te dizer uma coisa, que da mesma forma que Jesus ordenou que colocasse um anzol no queixo daquele peixe, trouxesse ele para cima de novo e que tirasse as coisas de valor, porque aquilo que matava aquele peixe era aquilo que dava vida a outras pessoas. Aquele start que estava na garganta daquele peixe, que estava para tirar a vida daquele peixe, é o que ia dar vida para outras pessoas. E talvez você não saiba, mas o que tem te feito entalar é porque o que está dentro de você, o que parece que está te entalando, é o que dá vida para outras pessoas. E se você estiver no fundo do poço, sinta a mão de Deus nessa manhã te tirando para cima. Sinta o poder de Deus te arrastando para cima e tirando essas coisas de valor de dentro de você para dar vida a outras pessoas. Porque o que está dentro de você não é para ser engolido. Quantas coisas Deus tem dado a nós, quantos dons Deus tem dado à igreja, e quantas vezes a gente tem engolido os dons de Deus. Eu mesmo falo por mim mesmo. Deus me deu o dom da mensagem, o dom da palavra, mas quantas vezes eu tenho engolido, quantas vezes eu tenho retido as coisas de Deus, e isso parece que me entala, parece que às vezes me falta o ar, porque aquilo que está dentro de você é o que dá vida a outras pessoas. Pessoas precisam te ouvir, pessoas precisam ouvir sua sabedoria, pessoas precisam ouvir o louvor, pessoas precisam ouvir a palavra que Deus ministra ao seu coração. E isso você não pode engolir. E oxalá que nessa manhã esse anzol seja enganchado em nosso queixo e que possa levantar a nossa cabeça e nos fazer olhar para cima, nos tirar do fundo desse poço. E da mesma forma que aquele peixinho foi encontrado, que sejamos encontrados nesta manhã. Eu profetizo que o Senhor nessa manhã te encontrará aonde você estiver. Que Deus te abençoe e que o poder do Espírito Santo possa te cobrir. Orem pela minha vida, porque eu estou precisando muito de oração, tá?
Deus possa abençoar a vida de vocês. E vão lá no canal da igreja lá, o Escândalo da Graça. Se inscrevam lá e dê um joinha lá. Ajude essa obra a crescer, tá bom? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus Cristo. Uma ótima segunda-feira.